entre os dias 11 e 16 de outubro de 2012, os alunos de graduação e pós-graduação do curso de Geografia da Universidade de Brasília participaram de uma saída de campo para Rio Claro, São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná. Essa atividade esteve integrada ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Departamento de Geografia da UNB, coordenado pelo professor Valdir Stenck, e o setor de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenado pela professora Lígia Cassol. Os professores Everaldo Costa e Roselir Nascimento, da Universidade de Brasília, também estiveram presentes. No dia 12, os alunos de Geografia da Universidade de Brasília puderam conhecer as formações geomorfológicas que caracterizam a região de Rio Claro e seus arredores, em especial as cuestas. Na ocasião, Fabiano Nascimento, doutorando em Geologia da Universidade Estadual Paulista, campus Rio Claro, acompanhou o grupo para explicar sobre a geomorfologia regional. Fabiano destaca que a geomorfologia pode contar a história de determinadas regiões. O que você tem? Você tem um sistema de separação de placas, né? Uma divergência, e essa divergência de placas vai rachar, né? Então, conforme isso acontece, você tem um ambiente continental que abre e pode ou não, geralmente, vira um mar. Pode ser um mar raso, pode ser um mar continental, né? Daí não seria um oceano, é um mar continental. E se isso evoluir, você tem a separação de continente. Se isso não evoluir, você tem o que a gente tem no Vale do Paraíba. Você tinha uma placa, essa placa começou a abrir, o centro cai. Quando ela abre também tem muitos derrames, né? Só que aí não é o derrame igual aqui, que o basalto sai, esparramou. Como ele foi abortado, só entrou pelas fissuras e ficou aprisionado. Porque conforme abre, o material vem, né? Não tem como. Abriu e não continuou. Ele abriu, subsidiu, o centro dele subside, aí vira o graben. Pode ou não acontecer das laterais subirem. Aqui aconteceu, né? Teve o sorgimento que foi posterior ao rift. Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Era uma superfície baixa, o nível do oceano da época, abriu, subsidiu o centro, aí abortou, parou de abrir. Depois de conhecer mais a fundo as características geomorfológicas da região de Rio Claro, os alunos foram ao topo das cuestas, que ficam a aproximadamente 400 metros de altitude, para tentar visualizar melhor as escarpas, que geralmente são formadas pela erosão diferencial de rochas cristalinas, ou pelo movimento vertical da crosta terrestre ao longo de uma falha geológica. As condições do tempo com forte neblina no período da tarde impediram a visualização da paisagem geomorfológica. Mesmo assim, o grupo pôde apreciar o cenário. No dia 13, o grupo seguiu para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A primeira visita foi ao campus de Olarias, do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, SESCAGE, onde o doutorando da Universidade de Brasília, Everaldo Skalinski, desenvolve pesquisa que consiste em analisar os processos e mecanismos de dissipação de energia da subbacia do rio Olarias, com enfoque na preservação do recurso hídrico e no entendimento do processo de assoreamento do lago do SESCAGE. A estação meteorológica utilizada na pesquisa foi cedida pelo Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília. No dia seguinte, a primeira visita feita na cidade foi para o Parque Estadual de Vila Velha, que é conhecido por suas formações compostas por arenitos, que são formações rochosas que apresentam formas variadas como a taça, o camelo e a bota. As furnas, que têm como característica grandes crateras com vegetação exuberante e água no seu interior. Na oportunidade, os alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa juntaram-se aos alunos da Universidade de Brasília para acompanhar o trabalho que fez parte da programação do primeiro colóquio sobre tropeirismo e patrimônio da UEPG. Os alunos da UEPG também foram guias na visitação ao parque. Bom, então o parque ele foi fundado em 1953. Em 1966 ele foi tombado como patrimônio histórico aqui do nosso estado. Ele estava até o ano passado, em 2011, sob a coordenação do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Agora ele passou, a partir de agosto do ano passado, foi firmado um contrato com a Eco Paraná, uma empresa terceirizada aqui do nosso estado, e ela assumiu agora em agosto desse ano de 2012. A estimativa de visitantes aqui no parque é aproximadamente 60 mil. No ano passado foi 61 mil visitantes que ocorreram aqui no parque. A capacidade média do parque são 800 pessoas por dia, então esse é o limite que nós temos, mas já chegou dias que acabou ultrapassando esse limite, né, de visitação de 800 pessoas.
As trilhas disponíveis são as trilhas dos Arenitos e a trilha de Furnas e Lagoa Dourada. As furnas são formações geológicas da Bacia do Paraná e são representadas principalmente por arenitos quartzosos brancos, de granulometria média a grossa e que exibem estratificações cruzadas de diversas naturezas e portes. O aluno Henrique Pontes explica um pouco mais sobre essa formação. Bom, as furnas, então, é uma das feições mais importantes em relação ao relevo de Ponta Grossa e nos Campos Gerais do Paraná. Então, as furnas, elas expressam um pouco do que nós chamamos do karst no relevo não carbonático. E no caso da formação furnas, que é o karst desenvolvido em rochas areníticas quartzosas, né? As furnas aqui na região é o principal atrativo também em Vila Velha, como em Ponta Grossa. E aqui nós podemos visualizar a importância da água subterrânea na nossa região. Então nós estamos trabalhando com uma região que é considerado um karst, não um karst carbonático, um karst arenítico. Então ela tem uma importância muito grande na relação dos mananciais subterrâneos. E claro, também na beleza cênica. Então as furnas, elas exprimem não só uma importância paisagística, mas uma importância muito importante científica. Ainda tem muitas questões, muitas perguntas, muito mais perguntas do que respostas em relação à gênese, aos processos que ocorrem na formação furnas, né? E tantas outras formas kársticas que tem aqui na região. A professora Lígia Cassol, da UEPG, também fez questão de acompanhar o grupo e deu detalhes sobre as furnas. Em parte é um bom aquífero, só que você tem o processo de dissolução, né, em função do cimento, e ele é extremamente fraturado, né, tem muitos planos de descontinuidade, o que favorece essas superfícies ruiniformes, assim, feições extremamente grandes. Então, em alguns lugares que a gente vê a formação furnas, tem panelões, aqui não são chamados marmitas, aqui já são panelas, passaram da marmita para panelões, né? E caracterizam o processo das bacias de dissolução, se tornam muito grandes. Né? Então, os planos de descontinuidade, o tipo de material, né? E a tensão, o esforço que sofreu no processo de arqueamento. Depois da visita ao parque, os alunos seguiram para o Museu dos Tropeiros, onde puderam conhecer um pouco da história da cidade de Castro e a influência do tropeirismo na região. Em seguida, o grupo se dirigiu para a Fazenda Capão Alto. A fazenda foi tombada pelo Patrimônio Cultural do Estado do Paraná em 1981. Seu João, como é conhecido, é o responsável pelo local e explicou um pouco da história do lugar. Surgiu os tropeiros. Então os tropeiros vinham do Rio Grande do Sul e para São Paulo. Então eles passavam em Santa Catarina, passavam na Lapa, passavam em Curitiba. Com destino a Sorocaba, esta fazenda ficou no caminho dos tropeiros, então eles passavam por aqui. Como aqui tinha água em abundância e campo em abundância, os tropeiros resolveram fazer uma pousada, que paravam 4, 5 dias, descansavam seus cavalos e prosseguiam viagem. Mas pessoal, no ano de 1750, a fazenda Capão Alto vende para os padres Carmelitas de São Paulo. Os padres vieram morar aqui, pessoal, e trouxeram bastante empregados. Conta a história que vieram morar 200 escravos aqui para cuidar da fazenda. Com a chegada dos padres aqui, os tropeiros passando de vez em quando por aqui, muitos moradores se alojaram aqui na fazenda, era um pequeno povoado aqui. Até Castro passaram aqui, mas não deu certo. Mas com o passar do tempo, pessoal, no ano de 1770, mas por que os tropeiros passassem por aqui por causa do quê? Tinha muita família escrava que morava aqui, mulheres, crianças, cristãos. E tropeiro é igual vocês, os tinham largado as patas, vem aqui e chegaram a fazer muita bagunça que chegaram na fazenda. Então, a partir de 1770, os tropeiros foram obrigados a fazer outro percurso, criar outra pousada, onde é Castro hoje em dia. Então, Castro transferiu com os tropeiros. No dia 15, o grupo participou do primeiro colóquio sobre tropeirismo e patrimônio, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E alguns palestrantes fizeram questão de deixar suas impressões sobre o colóquio. A gente bateu firme na ideia de que não se deve separar mais patrimônio cultural de patrimônio natural, porque para você usufruir do patrimônio natural, você usa a tua cultura, você precisa de entendimento. Os dois, na verdade, são complementares. A gente fala de patrimônio como uma coisa única hoje. Patrimônio é o que a gente dá valor.
Na verdade, a temática do patrimônio favorece na geografia a correlação entre cultura e natureza. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que a disciplina ela favorece então que o pesquisador aprofunde na temática da cultura e da natureza de forma imbricada e na ressignificação de um ou de outro. Então, eu acho que esse tipo de evento ele permite essa troca de informações. Eu acho que essa visita da UNB favoreceu bastante essa relação de alunos, professores, pós-graduandos, né? Tudo isso faz com que a gente consiga se aproximar, trocar informações, e eu acho que isso no futuro vai dar frutos muito bons, né? Essas relações institucionais, elas acabam, como foi falado anteriormente, sempre começando às vezes com relações pessoais, né? De 2, 3 pessoas, mas com o tempo os grupos vão se relacionando, e a tendência, quando o convênio nasceu entre a UNB e a UEPG, a princípio era para ser um convênio só de pós-graduação, e aí foi amarrado que o convênio deveria ser entre departamentos, né? Então esse convênio entre departamentos abriu mais o convênio e vai possibilitar no futuro aí uma integração maior aí dos grupos. Sem dúvida, a troca de experiências entre a UNB, Unesp e o EPG foi de grande valia. Esse intercâmbio entre as universidades fortalece os laços entre as instituições de ensino e estimula alunos e professores para pesquisas futuras. Vem de Viamão e rumo ao norte vai a tropa de Moares pro grande leilão, serpenteando pela trilha, pela encosta, pra chegar em Ponta Grossa ou na Lapa pra invernação. Vem, 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 passa e vai, vai, vai.